educação é uma das principais preocupações de toda a comunidade. Nos centros urbanos ou no campo, o que todos queremos é uma escola de qualidade. Vamos falar um pouco das propostas pedagógicas das escolas itinerantes do Movimento Sem Terra. São itinerantes porque percorrem os itinerários de acordo com as mudanças locais dos trabalhadores rurais sem terra, que buscam conquistar espaços para o cultivo agrícola. Os trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra vivem em acampamentos de lona com toda a sua família e a cada dia lutam para que seus direitos sejam reconhecidos. Um desses direitos é a educação. Os filhos desses trabalhadores permanecem longe da escola por muito tempo e mesmo aqueles matriculados em escolas na cidade logo precisam mudar para poder acompanhar os pais em novos locais acampados. Assim, o MST passou a lutar também pela conquista da escola para crianças, jovens e adultos, pautada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93/94/96, que no seu artigo 28 vai dizer que a oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Isto ficou sempre complicado devido à situação irregular das várias etapas da luta pela terra. Então, por que afinal de contas a escola pode ter a ver com a reforma agrária? Quando a organização do MST cria em sua estrutura um setor de educação, deixa para trás a concepção ingênua de que a luta pela terra é apenas pela conquista de um pedaço de chão para produzir. Fica claro que está em jogo a questão mais ampla da cidadania do trabalhador rural sem terra, que, entre tantas coisas, inclui também o direito à educação e à escola. O MST, por meio da escola, vem preparando criticamente seus alunos para viver no contexto capitalista, formando cidadãos que carreguem sua própria cultura e que possam produzi-la e vivenciá-la, dentro e fora do movimento. O MST, ao conquistar a escola, não busca uma escola padrão, que apenas transmita conhecimento científico. Eles querem algo muito além disso. Pais, professores e alunos estão construindo nesses locais uma escola diferente, uma escola orgânica à sua organização e aos processos de desenvolvimento rural propostos e implementados pela luta. Para entendermos melhor a formação da escola do Sem Terra, faz-se necessário identificar quem é o sujeito, qual é a sua luta e quais os motivos que os levam a lutar por um direito que lhes foi negado, o direito à terra. A escola itinerante relaciona-se diretamente ao contexto histórico do MST. O movimento social tem, por fim, 3 objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Esses sujeitos sem terra já possuíram terra e hoje se encontram nessa situação porque perderam o direito a ela. A condição de não ter terra para o plantio e produção faz com que esse sujeito, muitas vezes, não tenha de onde tirar o sustento da sua família. E isto faz com que ele entre na luta no MST, por considerar esta a única hipótese para sua sobrevivência e esperança de uma vida melhor. O MST, ao protestar e reivindicar seu direito, o faz por meio de ocupação de terras. Denuncia terras que são conquistadas ilegalmente, com falsa documentação da propriedade e improdutivas, e pressionam o governo a responder sobre a atual situação da divisão de terras no Brasil. O MST, desde os anos 80 até os dias de hoje, vem lutando pela reforma agrária no Brasil. Mas então, essa escola, ela é diferente em quê? A diferença começa nos objetivos da escola. Desde o início, os pais têm clareza de que a escola deve ajudar no avanço da luta, ou seja, não pode haver separação entre o que está acontecendo no assentamento e o que é trabalhado na sala de aula. No assentamento, quando organizado, o professor é um elemento do coletivo. É sua prática, ela vai se submeter aos propósitos maiores do grupo. Se o professor é do próprio local, a relação fica facilitada, porque estes propósitos são também seus. Para eles, o conhecimento que se adquire na escola não pode ser desvinculado da realidade dos alunos. O mais importante é trabalhar os conteúdos pedagógicos junto com o trabalho e toda a experiência vivida no assentamento de uma forma muito democrática. A escola é diferente. Tem que ser diferente, pois o contexto onde ela se instala é diferente. A educação itinerante não abandona os conteúdos sistematizados, mas, por meio deles, busca relação crítica com a realidade do acampado. Esta pedagogia intenciona educar os sujeitos pelas relações estabelecidas com o meio do qual fazem parte, lugar este
que não se resume apenas à sala de aula, mas ao espaço todo dentro do acampamento. A formação do professor. A principal luta hoje é para que os professores tenham maior conhecimento e consigam mudar a educação nos assentamentos, desde a organização da escola até o modo de ensinar. Mas não é fácil mudar. Não são todos os professores de assentamento que já conseguiram fazer essa trajetória da escola tradicional à escola diferente, e muito menos os que já chegaram à consciência de uma proposta alternativa de educação. Por isso, uma das maiores bandeiras de luta no setor da educação é hoje a da formação do professor, ou seja, sua capacitação técnica e política para a construção prática dessa proposta, como plantar, colher, produzir e viver no campo e ao mesmo tempo aprender matemática, geografia e tantas outras matérias. Um professor que dá aulas num assentamento precisa ter uma formação diferenciada de quem ensina numa escola de cidade? Após a primeira escola itinerante ser inaugurada, muitas outras surgiram no Brasil, oficializadas e regulamentadas pelo Estado. Cada região possui uma escola base. Tem esse nome porque esta é uma escola fixa, não participa das mudanças junto das demais. Vanilk e Camini descrevem as funções dessa escola frente ao MST. As escolas itinerantes são escolas públicas, que compõem a rede estadual de ensino, e são aprovadas pelos Conselhos Estaduais de Educação. Por se movimentarem como a luta, têm de estar vinculadas legalmente a uma escola base, que é responsável por sua vida funcional, matrículas, certificações, verbais, acompanhamento pedagógico, etc. Geralmente, a escola base localiza-se em um assentamento do MST, referenciando-se no plano educativo do movimento. A escola itinerante busca desenvolver um trabalho pedagógico, onde a família esteja vinculada a ele. Pais participam de reuniões e debates sobre a escola, dando opiniões e contando depoimento da oportunidade que poucos tiveram de estudar. Sendo assim, o acompanhamento dos pais é algo muito frequente dentro da sala de aula. Os educadores planejam suas aulas por períodos, junto ao setor de educação. Esse movimento é chamado de reuniões e oficinas pedagógicas, onde são discutidos a metodologia, o planejamento e as oficinas que serão desenvolvidas dentro e fora da sala de aula com os educandos. Os alunos têm uma rotina de aula integral, pois, segundo o MST, no primeiro período, desenvolvem atividades recreativas, como arte, canto, teatro, artesanato, hortas e outros. Já no segundo período, os alunos participam de aulas que são contempladas com o currículo de reeducação de rede estadual de ensino, pois o MST desenvolve um trabalho pedagógico diferente, mas compreende a importância do conhecimento básico para a formação dos seus sujeitos. Segundo o MST, a escola itinerante quebrou a lógica das escolas seriadas, organizando o processo de ensino-aprendizagem por etapas. Cada etapa compreende determinados conteúdos. Sendo assim, se o aluno estiver apto à seguinte etapa, este pode mudar a qualquer período do ano letivo. Esta mudança ocorre por meio do acompanhamento diário do ritmo do aluno. A avaliação dentro da escola itinerante ocorre de forma qualitativa. O aluno é visto como um todo, sujeito global que possui muitas potencialidades a serem desenvolvidas. O MST se preocupa com caráter, valores, convivência, cooperação e participação dos alunos nas atividades. A avaliação dos educandos é processo sistemático, cumulativo e participativo do acompanhamento de todos os tempos e espaços educativos que são vivenciados na escola e no acampamento. Tem-se o cuidado de não medir o conhecimento, porque entendem que o conhecimento não se pode medir. Por isso, não tem notas, trabalham com o parecer descritivo. Oi, meu nome é Patrícia Lessa dos Santos, eu sou professora aqui da Universidade Estadual de Maringá. Tive duas experiências com as escolas do MST, que uma delas foi durante a minha graduação e a última foi com relação à pedagogia do campo. O que vem a ser pedagogia do campo? É um curso de formação em pedagogia
que foi um convênio entre o Ministério da Educação e o MST. E isso foi implementado em alguns estados, não é, municípios, e a UEM foi uma das universidades que contemplou esse projeto. Então eu trabalhei em disciplinas relacionadas aos estágios. Né? Os estágios nas séries iniciais e fundamental, eles partiram dos mesmos princípios, não é? Onde a gente trabalha com autores clássicos, como por exemplo Libânio, Saviani, né? E também com os materiais do próprio MST, que tem as cartilhas próprias, livros próprios, todo um material que já vem da sua própria editora. Então, nessa relação, então, as turmas prepararam as aulas, não é? E levaram para as chamadas escolas de base, que funcionam então nos assentamentos e nas ocupações, né? Então, nessas escolas, a formação ela parte do princípio histórico-crítico, né? Da pedagogia histórico-crítica, onde tem ali uma base assentada nesses princípios, né? Que vão então dando essa fundamentação. Além disso, uma das coisas interessantes de perceber é que as turmas que eu trabalhei, né, nos estágios, são turmas que tinham uma seriedade muito grande em sala de aula, né? Eram extremamente pontuais. A turma mesmo tinha uma pessoa que ficava de monitor, criaram, não é, essa divisão, uma pessoa ficava de monitor, um estudante, e ele já controlava o nosso tempo ali para que houvesse um excelente aproveitamento do tempo de aula, né? Então, no início da aula fazia toda a mística que chama, que é um ritual onde eles cantam e em algumas ocasiões fazem até oração, né, para agradecer pelo aprendizado daquele dia, né? Essa mística é feita no início e depois, porque a base do MST é muito relacionada à pastoral da terra. Então é nesse sentido que essa mística às vezes envolve também orações, né? Mas tem sempre essa preocupação em agradecer, né? Tanto que esse livro eu acabei ganhando, né, da minha turma, a bolsa também, né? E a experiência anterior que eu tive foi quando eu fiz a minha graduação em Educação Física, lá por volta de 1992, 93, na Universidade Federal de Pelotas, onde houve um assentamento em convênio com a universidade. Esse convênio estabeleceu o seguinte, que a gente, estudantes, né, de diferentes cursos, poderíamos fazer estágios ou projetos. Naquela ocasião eu desenvolvi um projeto que era a criação de uma pré-escola, que chamava na época, não é, pré-escola. Então a gente criou os princípios de uma pré-escola rural, onde então tinha um trabalho de formação com educadoras do próprio MST, comigo, o meu orientador, né? E a gente então arrecadou brinquedos, livros, conseguiu uma lona de circo, né? E ela foi feita dentro de uma lona de circo, porque na época era um assentamento, então eles moravam naquelas barracas de lona, como é conhecido, não é? Os assentamentos do MST. E ali foi desenvolvido todo o trabalho. Eu fui conhecendo um pouco dos princípios do trabalho da pedagogia do campo, né? Que me facilitou o trabalho nesse estágio. Então, além disso, quero destacar também que aqui em Maringá tem a Escola Milton Santos, que é uma escola onde a gente teve algumas aulas lá nessa escola. Por quê? Para que ela serve? Como esse estudante que veio para fazer a pedagogia do campo reside nesses assentamentos, muitas vezes de longe, lugares como Cascavel, Foz do Iguaçu, enfim, de outras cidades, região, né? Então, esse estudante ele tem a moradia estudantil lá. Então, a Escola Milton Santos, ela tem biblioteca própria, tem os computadores, tem a multimídia,
E além disso tem a sala de aula, não é? Onde a gente tinha algumas aulas aconteciam lá nessa escola, né? E ali também a gente podia fazer uso da biblioteca própria do MST para a preparação das aulas. E além de tudo ainda tem alguns materiais pedagógicos e lúdicos para o trabalho na educação infantil, né? A gente trabalhou nessas duas áreas, né? A fundamental e a infantil. Então ali a gente pôde preparar os materiais, né? As aulas para matemática, para o ensino da alfabetização, né? Então, de certa forma, facilitou bastante o nosso trabalho, porque era até mais tranquilo lá, porque lá a gente tinha todo esse material, que também é o material das cartilhas do MST, né? Que são materiais onde já vem algumas propostas de atividades com crianças, não é? Com jovens. Então, penso que isso seria alguma coisa assim também importante de destacar, né? Que o MST, conhecer essa educação do MST também é importante no sentido de ver que eles têm toda essa dedicação, esse cuidado nos livros, não é? Na fundamentação dos trabalhos, né? Em toda essa base teórica e metodológica referente, né, ao trabalho pedagógico. Eu penso que é isso. Ok. Bom, então, além disso tudo que eu já falei, é importante destacar também que todo esse projeto de formação pedagógica do MST tem também toda uma relação com o campo, né? Então, é uma pedagogia preocupada em formar esse cidadão crítico, né? Mas um cidadão também preocupado com essa luta pelo campo, né? Então, a Escola Milton Santos, por exemplo, ela tem uma formação em agroecologia, né? Tem encontro nacional de agroecologia, onde tem encontro de sementes crioulas, né? Preocupação com os alimentos orgânicos, né? E a preocupação da pedagogia do campo também ia nesse viés de formar educadores para permanecer no campo, para que essa pessoa se forme dentro dessa perspectiva histórico-crítica, não é? E que possibilite, então, auxiliar as crianças. Por quê? Assim que se forma um assentamento, já se forma todo esse conjunto de aparato, que então, preparado para atender as demandas locais. Então, as crianças do MST, elas vão para as escolas próprias dos assentamentos e das ocupações, né? Então, as crianças ali vão ter toda essa preocupação. Então, o MST ele se preocupa que essa criança, ela tenha um educador, uma educadora que tenha a formação dentro desses princípios, né? Então, aí a gente, além disso, né, percebe assim que a Escola Milton Santos, ela é um local importante, não é, para a formação do trabalho no campo, não é? No sentido de mudar a mentalidade, não é? Um campo que valorize os pequenos produtores, né? Que valorize os alimentos orgânicos, né? A produção da agrofloresta, né? Então, é um movimento preocupado também com todos esses conhecimentos novos, não é? Que vem da agroecologia, que vem tanto da parte pedagógica, não é? Como ecológica. Então, mesmo dentro da pedagogia do campo, tinha todo essa discussão relacionada à questão do contexto em que a educação vai se dar. Então, é uma educação no contexto agrícola, né? No contexto agrário. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com a alfabetização, né?
a gente, numa pedagogia do campo, se preocupa em contextualizar. Então, eu vou utilizar as palavras, né, que tenham a ver com o campo. Então, é estudado, por exemplo, a partir desse contexto em que se vive. Então, ao invés de trabalhar temas urbanos como avião, aeroporto, eu vou trabalhar então com agricultura, arroz, né? Procurando então sempre relacionar, não é, o trabalho pedagógico com o trabalho da luta pela terra, né? E dessa luta que está relacionada ao trabalho de preservação do meio ambiente, de um alimento orgânico, de um alimento integral, do pequeno produtor, não é? Então é muito interessante a gente ver que na Escola Milton Santos, então, tem muito além dessa pedagogia do campo, que foi um curso que aconteceu e a primeira turma se formou ano passado, em 2016, né? Então, a gente tem também cursos permanentes de especialização em agroecologia. Então, quer dizer, o próprio MST se preocupa que esses educadores, essas educadoras tenham uma educação permanente, que ele não só se forme, mas que ele dê continuidade, estudando além, não é? Que faça cursos posteriores de pós-graduação, não é? Visando sempre essa formação continuada e essa relação com o trabalho relacionado à esfera do campo, não é? Que aí entra nessa relação da educação contextualizada.